Em vídeos anteriores, falamos sobre dois grandes tipos de fórmulas. As horizontais, entre as quais apresentamos alguns exemplos, e as fórmulas de agregação, que são, por exemplo, aquelas que somam ou contam registros. É nessas que vamos nos concentrar neste vídeo. Se de qualquer lugar quisermos contar todos os registros da tabela de assentos de voos para saber o total de assentos de todos os voos existentes na nossa base de dados, suponhamos que estes sejam atualmente os dados da tabela. Contamos com a fórmula count. Aqui estamos dizendo para contar as ocorrências do atributo Flight Seat Location, que, como sabemos, é um atributo secundário da tabela Flight Seat. Indicar que conte as ocorrências desse atributo é o mesmo que pedir para contar os registros da tabela. Note que não estamos dizendo isso explicitamente a ele. Em qual tabela você deve navegar para contar seus registros? Registros. Isso é inferido do atributo que especificamos na fórmula. Agora, se quiséssemos que contasse as ocorrências desse atributo, sim, mas apenas se o seu flightid fosse igual a 1, adicionaríamos a condição como segundo parâmetro. Isso indica ao programa que ele deve contabilizar apenas as ocorrências de Flight Seat Location, que correspondem ao flightid 1. Neste caso, serão contabilizados estes 4. Esses outros 2. Eles não serão incluídos na conta. Aqui, na condição de filtro, estamos usando um atributo da mesma tabela na qual a agregação é realizada. Note que poderíamos aplicar um filtro pelo mesmo atributo que está sendo contabilizado. Escreveríamos a condição assim se quiséssemos saber a quantidade de assentos em todos os voos que correspondem à localização. Janela. Apenas esses 2 atenderão ao filtro e serão contabilizados. Os demais não. E se quisermos contar os assentos de janela, mas apenas do voo 1, escrevemos a condição composta com o operador lógico AND. Ambas as condições devem ser atendidas. Neste exemplo, apenas este registro será contado, porque é o único que atende às 2 condições. Os demais não cumprem pelo menos uma delas. Claro, os filtros podem ser aplicados sobre a tabela estendida. Por exemplo, queremos contar os assentos dos voos cujo preço seja superior a $1.000. Observe que Flight Price é um atributo da tabela estendida. Serão contadas todas as ocorrências deste atributo Flight Seat Location em sua tabela, cujos registros associados em Flight tenham um valor neste atributo Flight Price que seja superior a $1.000. Portanto, estas 3 serão contadas, estas 2 não. E esta última, sim. Assim, com esses dados, esta fórmula resultará em 4. Um último exemplo. Contar os assentos de todos os voos que chegam ao aeroporto chamado Guarulhos. Lembremos que tínhamos a tabela Airport referenciada a partir de Flight, através deste atributo subtipo de Airport ID. É por esse agrupamento que Flight Arrival Airport Name corresponderá ao seu Airport Name. É assim que serão contados exclusivamente os registros de Flight Seat, desde que correspondam a um voo cujo Flight Arrival Airport ID corresponda ao Airport Name Guarulhos. Até aqui, só vimos de forma abstrata que se conta, no nível da base de conhecimento, com a fórmula count para contar ocorrências de um atributo em uma tabela, podendo estabelecer filtros sobre quais considerar para o cálculo e quais não. Agora vamos ver isso, concretamente definindo para a transação Flight um atributo Flight Capacity que será calculado por meio desta fórmula. Antes de passarmos a fazer isso no Genesios, observemos que, como o atributo fórmula é apenas mais um atributo de um voo, ou seja, assim como o voo terá um aeroporto de partida ou um preço, também terá uma capacidade, ou seja, uma quantidade determinada de assentos. Sempre que esse valor for necessário, o do atributo Flight Capacity, o cálculo da fórmula será disparado. Mas como já não estarão abstratos e não posicionados em um Flight ID determinado, ou seja, é como se tivéssemos uma variável em memória com esse valor do voo com o arroba. Indicamos que seria uma variável interna, implícita, não vamos vê-la no objeto. Existirá um filtro implícito sobre os registros a serem contados? Não serão contados todos os registros de Flight C, mas apenas aqueles que correspondam ao Flight ID dado.
Vamos acessar a transação de voo para definir esse novo atributo na estrutura. Capacidade de voo. Vamos deixar vocês com o tipo de dados. Valor padrão, numérico de 4. E na coluna da fórmula escrevemos contar localização do assento do voo. Registramos e vemos o ícone da fórmula aparecer à esquerda do nome. Se formos à fonte, podemos ver como isso foi expresso. Vamos experimentar. F5. Ao acessarmos o voo 1, vemos o atributo da fórmula read-only, como esperado, e com o valor 6, que corresponde exatamente aos 6 assentos que o voo possui. Vamos ver o que acontece se adicionarmos um novo assento, por exemplo, na janela da fila 2. Antes de deixar o último campo, ele diz que é capaz. 6, mas assim que saímos do campo, atualiza e mostra 7. No entanto, ainda não confirmamos, portanto, essa linha ainda não foi gravada na tabela. A fórmula está realizando o cálculo em memória para que o usuário tenha um feedback imediato. Mas, se não fizermos a modificação e voltarmos a editar o voo 1, veja o que acontece. Ao carregá-lo do banco de dados, continuam sendo exibidos os 6 assentos efetivamente gravados e o valor 6 no atributo da fórmula. Se adicionarmos a linha novamente e, desta vez, confirmarmos. Ao sair e entrar novamente, vemos agora o número 7. Se agora quiséssemos que a fórmula contasse apenas o número de assentos junto à janela, com esses dados, ela teria que retornar 3. Vamos editar a fórmula manualmente para adicionar o que chamamos de condição do filtro. Adicionamos uma vírgula e, como segundo parâmetro, Flight Seat Location. Obrigado! No nome de domínio, Seat Location, ponto. Vemos como aparecem os nomes dos 3 valores possíveis do domínio enumerado. Janela, confirmamos. Foi assim que acabou na fonte. Vamos executar F5. O voo 1, como esperado, apresenta o valor 3, que corresponde ao número de assentos, a janela por onde entramos. Aqui vemos a fórmula, tal como a temos até agora. O que aconteceria se não houvesse registros que atendessem à condição? Ou seja porque ainda não há nenhum assento cadastrado para o voo, ou porque os que foram cadastrados não correspondem à janela. Qual será o resultado retornado pelo count quando não encontra registros para contar? Por padrão, ele vai retornar 0. Se quisermos que, no caso de não haver nenhum registro, retorne outra coisa, a fórmula contempla um terceiro parâmetro que serve justamente para indicar o valor nesse caso. Inclusive, podemos explicitar o 0 se isso nos deixar mais tranquilos. Vamos voltar ao GNexus e deixar a fórmula sem condição, ou seja, calculando todos os assentos do voo. As fórmulas de agregação recebem esse nome porque seu cálculo é feito percorrendo muitos registros de uma mesma tabela. Aqui vimos o count, mas existem outras. Sum para somar o valor de um atributo sujeito às condições que quisermos. Average para calcular a média. Max para, de um conjunto de atributos, ficar com o registro cujo atributo estipulado tenha o valor máximo. Min, para o mesmo, mas para que o valor seja o mínimo. E find, para encontrar um registro entre muitos. No nosso wiki, você pode encontrar todas as informações detalhadas de cada uma dessas fórmulas. Em resumo, vimos 2 tipos de fórmulas. Fórmulas horizontais, como a do atributo Flight Final Price, que era definida como um cálculo sobre o próprio registro em que se está trabalhando, acessando, se necessário, registros referenciados por este, de forma estendida, como é o caso de Airline Discount Percentage, que é inferido da entidade airline. Também vimos que um atributo fórmula podia ser especificado como um cálculo se determinada condição fosse atendida, e como outro cálculo, caso contrário, se essa primeira não fosse cumprida ou se ocorresse outra. E depois, vimos as fórmulas de agregação, como a do atributo Flight Capacity, que para realizar seu cálculo, deve navegar por muitos registros de uma mesma tabela, neste caso, a que correspondia ao subnível da transação.
o registro em que se está trabalhando ao ser disparado. O cálculo da fórmula atuará, se for o caso, como um filtro implícito, como ocorre neste caso. Não serão contados todos os registros da tabela a ser navegada, Flight Sheet, mas somente aqueles que correspondam ao Flightid com o qual se está trabalhando. Um segundo parâmetro está invisível. Vimos que, nessas fórmulas, o segundo parâmetro é a condição de filtro para considerar ou não os registros navegados para o cálculo. Também vimos que podemos especificar um terceiro parâmetro, que será o valor resultante caso não haja registros a serem contados. Assim como para o atributo que vimos como fórmula horizontal, podemos, para as de agregação, realizar cálculos diferentes de acordo com condições de disparo. Por exemplo, podemos querer que a capacidade do voo corresponda exatamente à quantidade de registros de Flight Seat para o voo, se o seu preço for menor que 5.000, mas, caso contrário, queremos que 10% dos assentos do voo fiquem vazios, então aplicamos esta outra fórmula nesse caso. Um atributo fórmula pode ser calculado como horizontal, sob uma condição, e como agregação sob outra, sem nenhum problema. Não entraremos aqui em todas as possibilidades que temos para fórmulas mais complexas.